celas do estabelecimento penitenciário de máxima segurança da Machava BO Mohamed Asif Sattar, mais conhecido como Nini Sattar. A morte do recluso que cumpria pena de prisão maior por seu envolvimento em um dos mais mediáticos escândalos financeiros de Moçambique e no assassinato do jornalista Carlos Cardoso reacende debates sobre um dos períodos mais controversos da justiça moçambicana. A notícia de seu falecimento rapidamente ganhou destaque na mídia e gerou diversas especulações sobre as reais circunstâncias da sua morte. O caso BCM, um rumbo milionário e suas consequências. Nini Sattar era uma das figuras centrais no caso do Banco Comercial de Moçambique, um escândalo que abalou o país no final da década de 90. O esquema envolveu a retirada fraudulenta de milhões de dólares da instituição bancária, gerando um dos maiores rombos financeiros da história do país. A fraude, orquestrada com a participação de empresários e figuras ligadas ao setor bancário, resultou em prejuízos colossais para o Estado e para os clientes do banco, gerando uma crise da confiança no sistema financeiro moçambicano. A magnitude do caso BCM fez com que Moçambique se tornasse foco de atenção internacional. Os valores desviados, estimados em centenas de milhões de dólares, revelaram falhas graves na supervisão do sistema bancário do país. Levaram suspeitas sobre o envolvimento de altos funcionários do governo e do setor financeiro. As investigações apontaram que o esquema envolvia práticas de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e subornos para encobrir os rastros da fraude. Com o escândalo vindo à tona, as autoridades moçambicanas foram pressionadas a tomar medidas severas e o julgamento dos envolvidos atraiu a atenção da mídia global. A prisão de Nini Sattar e seus cúmplices foi vista como um esforço para restaurar a confiança nas instituições do país. No entanto, muitos acreditam que algumas figuras de alto escalão possivelmente envolvidas no esquema nunca foram devidamente investigadas ou julgadas. O assassinato de Carlos Cardoso. Paralelamente ao escândalo financeiro, a brutal execução do jornalista investigativo Carlos Cardoso em novembro de 2000 chocou o país. Cardoso, que vinha expondo irregularidades no setor financeiro e investigando o caso BCM, foi assassinado a tiros em plena Avenida Julius Nyerere, em Maputo. Seu assassinato foi interpretado como uma tentativa de silenciar a imprensa e impedir a revelação de mais informações sobre o escândalo bancário. A investigação do homicídio levou à prisão de vários suspeitos, entre eles Nini Sattar, apontado como um dos mentores do crime. Durante o julgamento, diversas testemunhas relataram que Cardoso vinha recebendo ameaças antes de sua morte, o que reforçou a tese de que sua execução foi um assassinato premeditado. A condenação de Sattar e outros envolvidos foi considerada um marco na luta contra a impunidade em Moçambique, mas também deixou muitas dúvidas sobre quem mais poderia estar por detrás do crime. O caso ganhou repercussão internacional, com organizações de direitos humanos e liberdade de imprensa denunciando o assassinato de Cardoso como um dos maiores ataques à liberdade de expressão na África. Até hoje, o crime continua sendo lembrado como um símbolo da necessidade de proteção aos jornalistas e do combate à corrupção no país.
Fuga e recaptura de Nini Satar. Desde a sua condenação, Nini Satar protagonizou várias controvérsias. Em 2014, conseguiu fugir da prisão e escapou para a Tailândia, onde viveu por alguns anos. Sua fuga expôs a fragilidade do sistema penitenciário moçambicano e gerou grande comoção nacional. No entanto, após intensos esforços diplomáticos e investigações internacionais, Satar foi localizado e extraditado de volta para Moçambique. Sua recaptura foi celebrada como uma vitória para o sistema judicial moçambicano, mas também trouxe à tona questões sobre como ele havia conseguido escapar e quem poderia ter facilitado sua fuga. A volta de Nini Satar ao país reacendeu a discussão sobre o caso BCM e a morte de Carlos Cardoso, com muitos exigindo que novas investigações fossem conduzidas para esclarecer lacunas que ainda existiam nos processos judiciais. A morte de Nini Satar. Agora, a sua morte em circunstâncias ainda não completamente esclarecidas, levando a novos questionamentos. Segundo fontes do Serviço Nacional Penitenciário, Nini Satar sofreu convulsões antes de falecer. Relatos indicam que ele vinha enfrentando sequelas da Covid-19, que chegou a levá-lo a um internamento médico. No entanto, apenas uma autópsia poderá determinar a causa exata do óbito. A notícia de seu falecimento rapidamente se espalhou, gerando reações diversas. Para muitos, sua morte encerra um capítulo sombrio da história judicial moçambicana, enquanto outros acreditam que ainda restam perguntas sem respostas sobre os crimes dos quais foi acusado e sobre o envolvimento de outras figuras que nunca foram julgadas. A repercussão de sua morte é intensa, com especulações surgindo em redes sociais e debates acalorados entre analistas políticos e jurídicos. Alguns sugerem que sua morte pode ter sido natural, resultado de complicações de saúde. Outros, no entanto, questionam se Satar poderia ter sido vítima de um possível envenenamento, outro tipo de ação criminosa dentro da prisão. O caso BCM e o assassinato de Carlos Cardoso são lembrados como marcos na luta contra a corrupção e na defesa da liberdade de expressão em Moçambique. Ainda hoje, os desdobramentos desses eventos servem de alerta para a importância da transparência e do fortalecimento das instituições judiciais no país. A morte de Nini Satar não encerra essas questões, mas reforça a necessidade de uma investigação rigorosa e transparente que possa lançar luz sobre os mistérios que ainda envolvem sua trajetória e os eventos que marcam a história recente de Moçambique.